com perdão dos nossos pecados. Amém. E amém. Que bom que você está junto com a gente já aqui, você que chegou mais tarde, que bom que você já está aqui. Uma boa noite, seja bem-vindo. Que bom adorarmos juntos ao Senhor. Glórias ao nome do nosso Deus. Quero te convidar então a ter um momentinho, mais uns minutos conosco juntos, meditando na palavra de Deus, meditando na palavra que tem sido o nosso sustento em dias tão difíceis que temos vivido. Tem sido difícil não começar uma mensagem falando sobre isso, lembrando dos dias difíceis que nós temos vivido. Tem sido difícil. Tem sido difícil não começar a mensagem com alguém próximo lutando contra a Covid, seja em casa ou nos hospitais. Tem sido difícil não conversar uma mensagem nesses dias com a notícia da falta de dinheiro de alguém que procura a gente na igreja, e esse é um dos grandes ministérios da nossa igreja, servir ao próximo, e nos procuram pedindo ajuda financeira para remédio, para qualquer outra necessidade. Tem sido difícil não começar uma semana lembrando de como foi difícil para alguém a semana. Essa semana até notícia de prisão nós tivemos aqui. Como se não bastasse todas essas crises sanitárias e políticas que nós temos vivido, e temos vivido não somente no Brasil, nós recentemente fomos inundados com imagens chocantes da retomada do Afeganistão pelo Talibã. Está longe da gente, mas tem gente nossa lá, tem gente que é de Jesus lá e que vai enfrentar momentos difíceis. Eu não tenho conhecimento pleno para afirmar muita coisa sobre o ocorrido, para pensar na geopolítica, nos Estados Unidos que deixa, no Talibã que chega, no apoio das grandes potências ali da Ásia. Eu não tenho conhecimento para afirmar nem que sim, nem que não, mas eu tenho olhos para ver as imagens que nós vimos das pessoas se aglomerando debaixo das rodas dos trens de pouso dos aviões no aeroporto ali, dos aviões que iam saindo do país, tentando um lugar, tentando entrar no avião para poder sair. Eu não tenho conhecimento total para afirmar nada, mas eu tenho olhos para ver o avião decolando e alguns corpos caindo que estavam ali agarrados no trem de pouso ou na fuselagem para tentar sair do país. Então eu imagino que, meu irmão, minha irmã, eu imagino que luta difícil e dias difíceis virão aí. Fico pensando aqui que talvez você tenha experimentado novos desafios essa semana, novas lutas, novas dificuldades, novos problemas a resolver, e parece que isso vem se acumulando. E por isso, mais uma vez, eu começo essa mensagem dizendo: nossos dias são maus. E em dias maus não há como não termos um coração mais entristecido, um coração mais desesperançoso em alguns momentos, e isso nos leva a um espírito abatido. E com o espírito abatido nós temos essa sensação de vazio, até talvez de morte, que aos poucos vai corroendo, vai solapando a nossa capacidade de continuar de pé. E foi isso que o sábio rei Salomão já tinha identificado há milhares e milhares de anos atrás, quando escreveu em Provérbios, primeiro no capítulo 15, o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Pouco mais à frente, no capítulo 17, verso 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E finalmente, no capítulo 18, ele fala sobre o espírito firme, sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Salomão conhecia essa realidade já lá. Então a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite, ainda que os nossos dias sejam maus e que as lutas estejam presentes e de uma maneira muito mais concentrada nesse pouco período de vida que tem sido esses quase 2 anos de pandemia, eu quero te dizer que nós não estamos sós, que você não está só, que esse abatimento não é algo que atinge somente a mim e a você no ano de 2021, mas o rei Salomão, já na sua época, já tinha a experiência de ver, não tanto com ele como aqueles que estavam ao redor, que o coração triste abate o espírito, que o espírito abatido é duro, é difícil de viver, seca os ossos. Não somente Salomão, mas posteriormente, ainda na história bíblica, outro homem passou por lutas difíceis. Paulo,
apóstolo tardio, que não estava entre os 12 que andaram com Jesus, mas que viu Jesus na estrada de Damasco e foi considerado um dos apóstolos posteriormente. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, diz, verso 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Veja que palavras Paulo usou. Acima das suas forças, a ponto dele perder a esperança, até da própria vida. Até da própria vida. Veja que Paulo não fala apenas de um desconforto, Paulo não está falando de algo que o incomodava, mas de algo que o abateu de tal forma que ele perdeu a esperança da vida. Não era mais uma batalha da vida que ele enfrentava, era a batalha, provavelmente, era a tribulação. A gente tem a tendência de se diminuir quando, diante dos problemas, enfraquece. A gente tem a tendência de achar que nós somos menos espirituais ou que temos menos fé, que somos menos fortes do que esses homens e mulheres que vieram antes de nós. É fácil para nós pensarmos isso, é fácil. Mas veja o exemplo do homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. A gente não está lendo ali a palavra de um pastor desconhecido de uma pequena cidade, mas acabamos de ler as palavras do apóstolo dos gentios. E palavras onde ele abre o coração e confessa sem nenhum problema que perdeu até a esperança da vida em um certo momento. Então, meu irmão, minha irmã, sabe que você não está só no seu abatimento. Homens e mulheres por toda a história da humanidade passaram por isso. Você e eu não somos mais fracos do que ele, você e eu não somos menos espirituais do que eles, não temos menos fé do que eles, nós somos apenas seres humanos, como eles foram, seres humanos que vivem a realidade da vida do lado de cá, do pecado, do lado de cá da queda. Vida dura, vida dura. E só o fato de nos lembrarmos disso, de que não somos menos especiais e de que não estamos sós já traz um conforto ao nosso coração. Saber que outros já passaram pelo mesmo que nós estamos passando e que sobreviveram. Preste atenção, e que sobreviveram a tudo isso nos encoraja para continuarmos. E eu quero, em primeiro lugar, essa noite, em dias maus, te dizer, não perca a coragem, não perca a esperança. Outros já viveram o que você viveu, o que vive agora, e sobreviveram. Mas dizer isso e pedir que você e eu continuemos por nossas próprias forças, pedir que nós continuemos com a esperança de que vai passar porque passou com outros homens e mulheres antes de nós, é pedir muito para a nossa pouca capacidade. Então, eu quero continuar para chegar no ponto principal da mensagem de hoje. Para chegar no cerne daquilo que eu quero falar para você essa noite, queria muito pedir a tua atenção, que teus ouvidos estejam atentos e o coração e os nossos corações prontos a ouvir essa palavra, que é conhecida, mas que nós precisamos ser lembrados nesses dias tão difíceis. Eu e você não estamos sós. Não é só a companhia dos santos e santas que viveram antes de nós que temos hoje, mas nós temos a companhia do Criador do Universo. O mais importante é que eu e você temos hoje Jesus. Aleluia! Jesus está conosco em nossas lutas. Jesus está conosco em nossas lutas. E eu quero ler o texto conhecido, mas muitas vezes, por ser conhecido, nós nos acostumamos com eles, com esses textos que já conhecemos, e perdemos a capacidade de ver a dimensão. Eu quero chamar a tua atenção para o final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18, quando Jesus dá seu mandamento do ide, mas ele afirma uma coisa maravilhosa. Diz o texto, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E veja essa frase que Jesus encerra o Evangelho de Mateus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Preste atenção.
Ouça o que Jesus diz para mim e para você essa noite. E ouça de uma forma nova, como se fosse a primeira vez, como se fosse especificamente para agora, para os dias que você vive agora. Ouça Jesus te dizendo: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Jesus é comigo e contigo, meu irmão, minha irmã, todos os dias até a consumação dos séculos. Essa realidade, e é uma realidade porque foi afirmada por aquele que se fez carne, pelo Deus que se fez carne e habitou entre nós. É uma realidade porque foi dita por aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e que a história registra essa realidade. Essa verdade é uma realidade, não é somente uma questão de fé, mas é algo real. Eu me aproprio como uma questão de fé porque eu não ouvi diretamente dele. Mas o fato de ser fé não quer dizer que é real, por isso afirmo novamente, essa realidade muda completamente as coisas, porque traz para nós a afirmação de que o Criador do universo habita em nós. O Criador do universo habita em nós. Eu vou repetir, preste atenção. O Criador do universo habita no teu coração, na tua vida, e isso deve nos trazer um conforto brutal para o meio das lutas que nós vivemos no nosso dia a dia. Jesus está conosco em nossas lutas porque ele afirmou que estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Aleluia. E eu queria mostrar a brutalidade no sentido da grandeza dessa afirmação a partir de um exemplo, de um acontecimento onde Jesus estava presente e foi registrada na Bíblia. E Jesus estando presente mudou completamente as coisas, mudou completamente o que iria acontecer naquele momento em que ele estava ali. Veja comigo, leia comigo, também um texto conhecido, mas que por ser conhecido, muitas vezes nós perdemos de vista a dimensão e a grandeza dessa realidade. João capítulo 2, primeiro milagre de Jesus. A partir do verso 1, 3 dias depois, diz o texto bíblico, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera. Se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr o primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Um exemplo de Jesus em um acontecimento registrado na Bíblia, e um exemplo de que mostra para a gente que o fato dele estar presente transformou a realidade. Um casamento, uma festa, algo tão comum na cultura, tanto daquela época como a nossa. E ali Jesus realiza o primeiro dos seus milagres. E ali, nesse evento, há lições importantes para nós, hoje, do que significa Jesus estar conosco em nossas lutas. Preste atenção. Primeira lição passa pelo fato de que eu e você não podemos mudar o que foge ao nosso controle. O mundo é muito, muito maior do que nós podemos controlar. Há tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, com tanta gente envolvida, algumas pessoas envolvidas nos acontecimentos ao nosso redor com mais capacidade do que nós temos de interferir nos fatos, outras com menos capacidade, mas há muito, muito mais do que nós podemos controlar. E porque não podemos controlar, nós não podemos mudar. Não podemos mudar o fato que nós estamos vivendo uma pandemia.
Não podemos mudar o fato de que muitas vezes alguém que nós amamos está adoecido, até internado. Eu não posso mudar esse fato. Ele é maior do que eu. Mas eu posso me lembrar, eu e você podemos nos lembrar com fé que há alguém que pode. Deus pode. Ele pode tudo, ele pode mudar as circunstâncias. O jovem casal não poderia fazer nada naquele momento para resolver o término do vinho. Veja que nós não estamos falando de um casamento que acontece hoje, em que se há falta de alguma bebida, alguns amigos ali do casamento podem sair, ir a algum lugar, comprar as bebidas e trazer de volta para repor as bebidas que faltaram. Nós estamos falando de um casamento ali no início do ministério de Jesus, em que os trabalhadores, aqueles que vinham a servir o vinho, traziam vinho muitas vezes de longe. Não ia haver vinho ao redor para comprar e resolver aquela situação. Aquele casal não poderia fazer nada. 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 Mas Jesus estava lá. E ele podia mudar aquela realidade e mudou. E mudou. Jesus mudou o que poderia ter sido um fiasco e uma vergonha, tanto para o casal como para os seus pais, para a sua família, num tempo em que a honra era algo muito importante. Então, meu irmão, creia. Primeira lição desse texto para nós. Pode ser que o Senhor mude o que nós não podemos mudar. Aleluia! Deus pode levantar o adoecido. Deus pode, como fez, e nós somos testemunhas disso, de gente que estava internada, entubada há dias, sem a menor perspectiva, e que o Senhor foi tratando, as orações estavam presentes. Uma prima minha de Salvador viveu essa realidade, seu marido internado há dias, sem mais nenhuma esperança, e aos poucos a igreja orava, e aquele homem foi melhorando, desentubou, saiu da CTI, agora está em casa, vivo, porque a igreja orou e Jesus mudou a realidade. Jesus mudou a realidade. Então, creia, apesar de eu e você não podermos mudar, Jesus pode mudar a realidade. Agora mesmo, enquanto você está aqui, pode ser que o Senhor esteja agindo e mudando a água em vinho na tua realidade, no teu problema. E não em qualquer vinho. Lembra-se que o mestre Sala falou, você está servindo melhor agora, depois de ter servido tudo o outro. Jesus pode estar mudando para melhor a situação que agora é crítica. Jesus pode estar mudando para melhor. Veja como Paulo mesmo falou na continuidade do texto de abertura que nós lemos para falar de uma experiência dele. Mas no verso seguinte, no verso 9 do segundo capítulo, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, Paulo diz: contudo, ele tinha dito que ele tinha perdido a esperança, mas contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Veja Paulo afirmando essa realidade. O Deus que ressuscita os mortos é quem está comigo, e o Deus que ressuscita os mortos pode mudar as coisas. Aleluia! Paulo confiava nesse Deus. E se era um Deus que ressuscitava os mortos, o que mais ele poderia fazer por Paulo? E eu te pergunto essa noite, meu irmão, minha irmã, o Deus que ressuscita os mortos e é contigo, o que mais ele pode fazer por você? O que mais ele pode fazer por você hoje? Você crê? Você crê? Pode ser que para você as forças acabaram. Pode ser que para você, como Paulo, o desespero tenha chegado. Pode ser que você tenha tentado de tudo, feito de tudo que lhe era possível, e até mesmo tenha recorrido a outros homens e mulheres com mais capacidade, mais poder, alguém com entrada no hospital, alguém com capacidade de resolver o teu processo criminal, alguém com capacidade para arranjar um emprego para alguém ou para você, da sua família, e você tenha recorrido a todos eles e nada disso tenha acontecido. Mas aquele que ressuscita mortos, que transforma água e vinho, é quem habita em você, quem diz que estaria contigo todos os dias. Isso significa hoje. E ele pode, porque ele é poderoso para isso. Aleluia, aleluia. A primeira lição desse texto, Deus pode mudar aquilo que eu não posso. Mas a outra lição, e ela é uma lição que nós aprendemos ao ver que nem sempre na história Deus mudou as coisas. A segunda coisa que nós aprendemos é que podemos ter a certeza absoluta que mesmo que o Senhor não mude as circunstâncias,
Ele continua habitando em nós. Mesmo que ele não mude as circunstâncias, ele continua habitando em nós. E se habita em nós, meu irmão, minha irmã, ele nos ouve e fala conosco o tempo todo. Preste atenção. Jesus te ouve. E mais ainda, Jesus te responde, te dirige o tempo todo. Veja o que Maria fez quando viu o problema. Procurou Jesus. Maria já tinha tido as experiências riquíssimas de ver o seu filho crescendo, reconhecendo que aquele era Emanuel, Deus conosco, aquele que curava, aquele que era sábio, aquele que em poucos anos de idade já fazia os doutores da lei, os conhecedores da lei dizer que aquele menino era impressionante. Maria viveu uma vida inteira com a experiência de que seu filho era o Filho de Deus, então ela recorre a ele. Jesus não estava somente no casamento, mas Maria recorreu a Jesus e pediu a Jesus. Nós precisamos ter a certeza absoluta que não estamos sós nesse momento. Pode ser até que alguém querido não esteja percebendo a tua luta agora. Pode ser que aquele amigo, aquela amiga não tenha nem ligado para perguntar como você está. Mas quem pode saber o que está acontecendo do lado de lá também? Enfim. Mas ainda que uma mãe abandone um filho, diz a palavra, Deus nunca nos abandonará. Ainda que talvez aqueles que estão ao seu redor não tenham oferecido ajuda ou procurado você, ou nem tenham percebido a dureza daquilo que você está enfrentando, Jesus habita no teu coração e na tua vida, ele não falha em perceber a tua realidade. Hoje mesmo, enquanto você está aqui enfrentando talvez um desânimo brutal, ele te abraça. Essa é uma realidade que nós temos que usar a imaginação, mas com fé, crer que Jesus nos abraça. Quantas vezes eu ouvi Ana falando, não somente no seu período de tratamento quimioterápico, mas antes, uma das coisas que mais me impressiona em Ana é essa capacidade dela falar que sente Jesus abraçando ela. Como eu sei que ela está sentindo agora, Jesus abraçando ela. E não somente isso, abraçando e dizendo, eu estou aqui, você não está só. Ouça essa noite, Jesus dizendo que está aí contigo e que ficará contigo até o fim, até a consumação dos séculos. E essa consumação, ela não encerra a vida, ela não encerra a existência, muito pelo contrário, essa consumação é a inauguração de um novo tempo. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos em espírito, e depois ele estará conosco presencialmente. Então Jesus está dizendo para mim e para você que ele é conosco eternamente. E sendo conosco agora, ele te diz, eu estou aqui. E mais, ele te diz que você pode falar com ele a qualquer momento. Maria conversou com Jesus. Nós chamamos as nossas conversas de oração. Mas o que é oração senão uma conversa entre amigos íntimos, entre amigos queridos e íntimos? Maria conversou com Jesus. Acabou o fim, filho. E Jesus resolveu. Converse com Jesus. Ele se faz presente. Traga para ele as suas lutas. Não perca de vista isto. Jesus nos ouve e fala conosco todo o tempo. Jesus fala conosco todo o tempo. E quem fala conosco é aquele que Paulo disse que era o que ressuscitava os mortos. Quem fala conosco é o Deus que ressuscita os mortos. Aleluia, repito. Quem fala contigo é o Deus que ressuscita os mortos, que cria estrelas, galáxias, que habita em você e que cria partículas mínimas para juntá-las e formar vida, formar o universo. Aquele que habita em você é aquele que cria a gigante constelação e a infinitamente pequena partícula que forma o átomo. É o Deus que habita em você, meu irmão, minha irmã. Pode ser que ele não tenha planejado tirar a pedra do teu caminho. Pode ser que a pedra continue ali. Pode ser que o problema não seja resolvido agora. Pode ser que nos nossos dias os planos de Deus não passem pela ressurreição do morto, pela cura do doente. Pode ser que seu plano agora não seja mudar a direção. Talvez o plano de Deus agora para a nossa vida, o plano de Jesus, não seja mudar as circunstâncias que ele pode, como fez naquele casamento, mas talvez o plano dele não seja mudar mais a circunstância nesse momento. Mas quem sabe o seu plano não é mudar
você. Quem sabe o seu plano não é mudar a mim e a você a partir daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Quem sabe o seu plano é nos fazer mais parecidos com Ele a partir dessas circunstâncias que temos vivido. Quem sabe o seu plano não é nos fazer mais fortes, reconhecendo que quando somos fracos é que nós somos fortes nele. Quem sabe os seus planos não seja nos mudar para que possamos nos aprofundar mais ainda nele. Mais ainda nele. O que será que aconteceria se Jesus tirasse a pedra? O que será que aconteceria se Jesus mudasse as circunstâncias? Será que eu e você nos aprofundaríamos nele? Será que eu e você nos derramaríamos mais na sua presença? Será que nós aprenderíamos, se a pedra fosse tirada rapidamente do nosso caminho, que quando estamos fracos é que nós estamos fortes? Pense com calma. Se lembre das situações passadas que você já viveu. Quando foi que você cresceu mais? Quando foi que você aprendeu mais sobre Deus? Foi quando Ele tirou a pedra e deixou você passar logo pela luta? Ou quando a pedra ficou lá, dia após dia, mas que a cada dia você aprendia mais em oração, a cada dia você crescia mais na leitura da palavra, a cada dia você crescia um pouco mais olhando para a pedra, mas ao mesmo tempo cada vez mais olhando para Jesus em oração. Eu realmente não posso afirmar que sei o como e o porquê da ação de Deus no mundo. Eu vejo alguns sinais, eu percebo um pouco em certas situações, eu percebo mais em outras situações, mas ainda que eu não saiba o como e o porquê, eu posso afirmar que eu preferiria não sofrer. É claro que eu preferiria uma vida livre das dores, de viver como ser humano em um mundo caído. É claro que eu e você preferiríamos isso, mas talvez a gente precise aprender mais com os atletas. Qual deles prefere dormir cedo e não ir às festas dos amigos, aos jantares? Qual deles prefere treinar duro diariamente, sofrer no corpo as dores do treinamento, ao invés de ficarem em casa, descansando, lendo um livro, participando de alguma outra atividade? Qual deles prefere perder uma disputa após a outra no treinamento e no trabalho de se desenvolver como um atleta? Qual deles prefere perder enquanto desenvolve as suas habilidades? Será que eles não preferiam ganhar todas as lutas, todas as disputas desde o início? Mas eu tenho certeza de que se perguntássemos a qualquer atleta de alto desempenho, aqueles que alcançaram grandes resultados, eles nos diriam que preferiam tudo isso que viveram, não pelo treinamento em si, mas pela vitória que viria por causa daquele treino. Talvez eles não preferissem as dores pelas dores, mas eles certamente preferem viver as dores do treino para ganhar aquela medalha de ouro, aquele campeonato mundial. Quem sabe se nós aprendermos com eles, com os atletas, não passaremos a ver as dores de hoje, as lutas, os choros, as perdas, como o treino de Jesus na minha vida e na tua, para que naquele dia eu e você possamos alcançar nossa vitória completa. Aleluia! Aleluia! Assim, meu irmão, minha irmã, quero encerrar nos lembrando: você não está só quando chora, quando sofre. Você não é menos espiritual, menor do que ninguém quando vive isso. Homens e mulheres grandes do passado viveram essa realidade também. Mas principalmente, você não está só porque Jesus está contigo todos os dias. E estando contigo, Ele pode mudar as circunstâncias quando Ele assim o faz e deseja. Ele pode ressuscitar os mortos e pode mudar completamente a situação atual. Ele pode tirar todas as pedras que têm incomodado a tua vida. E se for o melhor, Ele o fará na sua vida. Essa noite, aleluia! Mas mesmo que Ele não tire, mesmo que Ele deixe a pedra lá, você e eu podemos conversar com Ele, contar todas as coisas que têm nos angustiado, porque Ele está presente e nos ouve, e nos ensina, e nos dirige, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. E que mesmo que Ele não mude a situação, Ele está nos mudando um pouco mais a cada desafio.
Como um treinador com seus atletas, Jesus permite que sintamos dores pelo caminho, porque tem para nós algo grandioso, maravilhoso. Algo que Paulo viu e vendo, deixou registrado na sua carta aos Filipenses, ali no capítulo 3, a partir do verso 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. O mesmo Paulo que disse que tinha perdido a esperança, diz agora: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Mais uma coisa faço, disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio, a medalha, a vitória da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que eu e você, então, como Paulo, meu irmão, minha irmã, possamos prosseguir, deixando para trás as coisas que para trás ficam, mas com os olhos postos no Senhor, firmemente caminhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Em nome dele, com perdão dos nossos pecados e na força dele e na força do seu poder, que possamos viver crendo que ele está conosco em todas as lutas. Amém e amém. Quero encerrar